Vamos continuar um pouco nesse assunto, nessa mudança de posição do Ministério da Saúde, que na realidade recobra aquilo que era orientado anteriormente. Nós vamos conversar com a doutora Rosana Richman, que é infectologista do Instituto Emílio Ribas. Doutora, muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Bom dia para a senhora. Bom dia a todos. Bom dia, Colombo, bom dia, Elisa. Doutora, eu já vi outras entrevistas da senhora aqui na CNN, né? Apoiando a vacinação de adolescentes. A senhora acha que foi prudente a decisão do Ministério da Saúde de interromper a vacinação por uma semana? A justificativa oficial foi a investigação que estava sendo feita sobre a morte daquela adolescente aqui no ABC em São Paulo. Descobriu-se que ela não morreu por causa da vacina, tinha uma doença autoimune. O Ministério da Saúde foi prudente ao anunciar a suspensão ou houve excesso de zelo por parte do Ministério da Saúde? Não era para tanto? Olha, de um lado, óbvio que a investigação desse caso tinha que acontecer o mais rápido possível. Isso é indiscutível. Só que, por outro lado, essa precocidade em suspensão da vacinação e pelas justificativas que foram feitas naquele momento, eu achei extremamente precoce e talvez imprudente em relação a tirar a segurança da população em relação à vacinação de adolescente. Então, eu acho que criou muito mais medo e insegurança sobre a vacinação do que realmente destacado aí a prudência do Ministério da Saúde no sentido de avaliar aquele caso. Aquele caso foi prontamente investigado aqui pelo Estado de São Paulo, ele ocorreu aqui no Estado de São Paulo e é essa a resposta que a gente tem que dar, Colombo. Quanto mais rápido você investiga uma possível causalidade, né? Porque a gente tem que imaginar que quando você vacina milhões de pessoas, é claro que vão acontecer eventos que têm uma relação temporal entre a vacina e o evento, né? N eventos que podem acontecer no dia a dia nosso. Para a gente relacionar aquele evento que aconteceu, no caso essa jovem lá em São Bernardo, com a vacinação, você precisa de uma análise específica feita por especialistas que foi feito imediatamente. E nesta reunião, que tinham mais de 70 especialistas, cada um revendo o prontuário, prontamente já foi alertado a possibilidade de não ter relação do caso com a vacina, ou seja, ser uma relação temporal e não uma relação causal. Bom, eu quero só atualizar aqui, são 23 estados e o Distrito Federal que mantém a vacinação de adolescentes. Nós fizemos aqui na agência CNN um levantamento, 2 estados não voltaram ainda a vacinar os seus adolescentes, Paraíba e Mato Grosso, e o Rio de Janeiro ainda não informou exatamente o que vai fazer, nós estamos aguardando um retorno. Então, 23 estados e o Distrito Federal continuam, muitos deles nem interromperam, continuam vacinando os adolescentes. Isso gera, não é, doutora, como a senhora lembrou, né, os pais, mães, avós, avós responsáveis por adolescentes, né? Vem o ministro da Saúde falando, olha, morreu uma pessoa, tem de investigar, pode ter caso de miocardite, etc. e tal. Gera alguma insegurança, né? É importante ressaltar a segurança, o quanto o benefício é maior do que um eventual problema que a vacina pode causar para esses jovens que têm entre 12 e 18 incompletos, né? Não, é isso mesmo, você tem o mundo inteiro vacinando, vários países já estão vacinando essa população de adolescente, a vacinação é aprovada pela Anvisa, pelo FDA, exatamente para essa população entre 12 e menor que 18 anos, então a gente não tem dúvida do benefício da vacinação, tanto os adolescentes e em breve, quando a gente fala em breve, a gente imagina que até o final do ano estão saindo também os resultados dos estudos com as crianças. Você vai falar, puxa, mas a criança tem um quadro mais leve? Sim, mas quando você está diante de uma pandemia que você precisa conter a circulação do vírus, todo mundo vai ser envolvido. E mesmo nos quadros leves, a gente vê que tem exceções. Se você pegar os números aqui no Brasil, em termos de número de mortes de pessoas abaixo de 18 anos, nós estamos falando mais ou menos em 2.000 mortes. Não é nada pouco isso, principalmente quando a gente compara com os outros países. Então, a vacina está recomendada, o benefício é muito maior do que o risco de evento adverso. É claro que todas as vacinas, você tem esse risco de evento adverso, e por isso que a gente precisa deixar muito claro, os eventos adversos mais comuns com a vacina Pfizer, e quem tomou e está me ouvindo sabe disso, é principalmente reação local, você pode ter febre, você pode ter até um gânglio aqui debaixo do braço,
mas são coisas que você, em 48 horas, está tudo recuperado e você está protegido, que é o mais importante que a gente tem que ver, é a proteção da nossa população. Então, o benefício da vacinação nessa população de adolescente, que nós, da Câmara Técnica e a maioria dos especialistas, nunca deixaram de indicar, mesmo com a suspensão do Ministério, a gente nunca deixou de indicar essa vacina e tentar passar essa segurança para a população. Doutora, muito obrigado, bom dia para a senhora. Obrigada igualmente a todos.